Um. Então, beleza. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 26 do Biblifique. Para quem esqueceu o meu nome, está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas e não sabe o que está fazendo aqui. Meu nome é Alexandre Classen, estou aqui do lado com o Norberto Classen. E o tema da aula de hoje é o Triângulo da Salvação. Na verdade, a gente vai continuar fazendo uma exposição de Romanos. Na semana passada, o Norberto fez uma exposição a respeito de Romanos 7, e hoje eu quero fazer uma exposição de metade do capítulo 8 de Romanos. Se a gente parar para pensar, para a vida de um cristão, lógico que a Bíblia inteira ela é importante, mas eu acho que para a vida de um cristão, para ele entender de onde ele saiu e para onde ele foi, Romanos 5, 6, 7 e 8 devem ser os quatro capítulos mais importantes de toda a Bíblia, para entender de onde saiu até onde chegou, fazendo ali um parênteses e um asterisco em Romanos 3, que é importantíssimo também. E ali tem Romanos 4 ali para deixar a gente um pouquinho confuso, falando sobre a fé de Abraão. E aí depois Romanos 5, Paulo vem didaticamente, ele faz uma sequência de ensinamentos muito importantes. Então, se você está assistindo a essa aula, ou aqui ao vivo, ou pela gravação, e você não assistiu a aula 25, que é a aula passada, se você está aqui ao vivo, beleza, continue assistindo, você vai entender a aula do mesmo jeito, porque eu vou fazer uma recapitulação de tudo que foi ministrado. Mas se você está na gravação, pare a gravação agora, volte para a aula 25, assista a aula 25 e depois assista essa aqui. A gente normalmente faz de tudo para a gente não ter uma sequência, mas essa aqui é necessária para a gente entender bem o que Paulo quis dizer em Romanos 8, um capítulo tão importante, mas mal compreendido. Ele é um capítulo muito mal compreendido pela maioria dos cristãos e é por isso que os cristãos estão presos ou em culpa ou em legalismo, as duas coisas. É porque não entenderam o capítulo 8 necessariamente certinho, da maneira que a gente precisa entender. E o meu desafio hoje para você, e com a graça de Deus, eu espero que a gente entenda o capítulo 8 de Romanos de uma forma muito didática, muito simples, muito direta. Bem legal. Acho que a aula vai ser muito boa. Eu estou animado, estou empolgado com isso. É uma aula difícil. Eu peço perdão se eu estiver um pouquinho fanho, porque não sei porquê, me deu um negócio de rinite aqui. Antes de começar a aula aqui, eu tô espirrando, tô com o nariz cheio. Mas não se interessa não se importa não, que a aula vai ser muito boa. Na aula passada, Norberto falou um pouquinho sobre Romanos 7. O que Romanos 7 nos diz? Ele é uma discussão de Paulo com ele mesmo a respeito daquilo que acontece dentro de nós, humanamente falando. Então, ele diz que existem três leis: a lei da mente, a lei de Deus e a lei do pecado. A lei da mente é aquela que entende a lei de Deus e quer cumprir a lei de Deus, que é impedida, esse cumprir é impedido pela lei do pecado que mora dentro de nós. Ou seja, existe uma lei do pecado dentro de nós, que nasceu com a gente, que está dentro de nós desde o momento que nós nascemos. E isso a gente vê lá em Romanos 5. Nós nascemos desse jeito, Romanos 3 diz isso também, não tem como. A gente nasceu destituído da glória de Deus, a gente nasceu não justo, a gente não é bondoso por natureza, nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, e essa natureza pecaminosa, essa lei do pecado, ela nos impede, humanamente falando, de cumprir a lei de Deus. E aí, quando Paulo finalmente conclui isso, ele fala assim: miserável homem que eu sou. Porque, humanamente falando, vou falar uma palavra muito clara aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Humanamente falando, para a gente cumprir a lei de Deus, a gente está lascado, porque a gente nunca vai conseguir, na carne e no osso, fazer isso. Olha só o que Paulo diz em Romanos, versículo 7. Aliás, capítulo 7, versículo 21. Diz o seguinte: então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, que é o pecado. Porque no tocante ao homem interior, que é a mente, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele olha para a situação e fala assim: meu Deus, desventurado homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar dessa desgraça? Quem que vai me livrar dessa porcaria que é viver com um pecado dentro de mim? Que é viver querendo fazer uma coisa, mas não conseguindo fazer o que eu quero. E não querendo fazer alguma coisa, mas fazendo aquilo que eu não quero por causa do pecado que vive no meu corpo, na minha carne, nos meus membros. Na NVI, aqui do ladinho, diz, no versículo 24, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Agora, imagine ele fazendo uma pausa. Aliás, a gente tem que ler as cartas de Paulo como se ele estivesse falando as cartas, ok? Porque imagine alguém escrevendo, no mínimo alguém estava escrevendo essa carta e ele estava falando isso, ou ele mesmo estava escrevendo essa carta com muita pausa. Óbvio que ele não escreve e nem fala com a velocidade que a gente lê. Então imagine ele falando assim: miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele se desespera. Ele fala assim: cara, mas que situação é essa? A situação humana é horrível. Aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. Aquilo que a gente não quer, a gente faz. Meu Deus do céu. E aí ele dá uma pausa, ele respira, ele dá um sorriso e ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, com a mente eu quero cumprir a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E ele continua nesse sorriso, e aí entramos aqui no tema da aula de hoje. Ele continua com o sorriso dele, com a alegria dele. E se minha tela travar, por favor, me avisem, que a gente começa de novo a apresentação. No capítulo 8, versículo 1, ele continua e diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É como se no capítulo 7 ele demonstrasse humanamente a nossa escravidão do pecado, como o pecado nos escraviza, como a lei do pecado nos escraviza, como a natureza pecaminosa dentro de nós nos escraviza no pecado. Porque humanamente a gente não tem como cumprir a lei de Deus. E a lei de Deus, na verdade, só enfatizou, só colocou o nosso pecado em negrito. Ele só colocou um asterisco atrás do nosso pecado, na frente do nosso pecado. Ele marcou com um marca-texto o pecado da nossa vida. Porque a lei de Deus, embora ela sendo boa, ela não poderia ser cumprida. Ela não consegue ser cumprida por esforço puramente humano. É impossível. E aí Paulo se desespera. Ele mostra a escravidão que nós temos no pecado, mas de repente, então, no capítulo 8 de Romanos, ele começa a escrever a nossa carta de alforria, a nossa carta de libertação. Ele começa a discorrer sobre a libertação que nós temos agora, nós que estamos em Cristo Jesus. E ele já começa dizendo: aquele pecado que nos condenava à morte, aquele pecado que era o salário, né? Aliás, a morte que era o salário desse pecado, lá em Romanos 6, nós vimos isso. Se você não assistiu essa aula, volte para a aula anterior à aula de dízimo. Ele diz: olha, essa morte, essa condenação que o pecado traz na nossa vida já não existe mais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Essa culpa pelo pecado, ela já não existe mais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Esse desespero pelo pecado que vive em nós, pela dificuldade que nós temos de vencer o pecado com as nossas forças, com o esforço humano, já não existe mais, porque nós estamos em Cristo Jesus. No versículo 2, ele continua: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A melhor maneira da gente ler este versículo é trocar a palavra lei pela palavra comando. Porque o comando do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do comando do pecado e da morte. Antes, o pecado mandava em você. A partir do momento que você está em Cristo, é o Espírito Santo que manda em você. É o Espírito Santo que te livra do pecado e da morte. Presta atenção, nós estamos em Cristo Jesus
E aí vem a lei do Espírito, o comando do Espírito, e que ele me livra, ele me liberta dessa escravidão, ele me liberta desse desespero, ele me liberta, inclusive, de tentar vencer o pecado com o meu esforço, de tentar vencer o pecado com o meu esforço humano, o meu esforço mental. É impossível isso acontecer. E é isso que ele continua falando no versículo 3, ele continua porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, eu não conseguia cumprir, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus pela nossa carne, pelo nosso esforço. Então ele fez isso, Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com o efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a lei do Espírito da vida me livra da lei do pecado. Pensa o seguinte, enquanto você está num país, você é obrigado a cumprir a lei daquele país. É um exemplo do que a gente deu aqui já. Enquanto você está, por exemplo, a gente está no Brasil aqui e a gente resolve ir para os Estados Unidos. A partir do momento que a gente pisa nos Estados Unidos, nós precisamos cumprir a lei dos Estados Unidos. A partir do momento que nós estamos em pecado, nós precisamos cumprir a lei do pecado. A carne não consegue lutar contra isso, não tem como. Não tem como vencer o pecado com a nossa carne, porque nós estamos em pecado. Mas a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, aquele comando, aquela lei, aquilo que comandava o nosso comportamento já não tem mais poder sobre mim. Eu não preciso, aqui no Brasil, cumprir uma lei que é única e exclusiva dos Estados Unidos, se aqui esta lei não existe. Porque aqui no Brasil nós temos uma lei. Nos Estados Unidos nós temos outras leis. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu cumpro as leis dos Estados Unidos. Quando eu estou no Brasil, eu cumpro a lei do Brasil. É aqui a mesma coisa. Nós estávamos debaixo do pecado e nós cumpríamos o pecado. Agora que nós não estamos mais debaixo do pecado, nós cumprimos uma outra lei. Que lei é essa? A lei do Espírito da vida. A lei do Espírito que mora dentro de nós. A lei do Espírito que foi prometido por Deus. A lei do Espírito que nos convence do pecado. Aquilo que nós tínhamos como condenação sobre a nossa carne não existe mais, porque Deus condenou na carne de Jesus o nosso pecado. Agora a gente não precisa mais andar segundo a carne, mas podemos seguir andando segundo o Espírito. Nós temos uma alternativa. Não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Agora, Jesus recebeu a condenação do nosso pecado e a lei do pecado não nos controla mais. Essa a introdução, o cabeçalho da carta de alforria que Paulo escreve para nós, que Paulo expressa para nós depois de um desespero que ele mesmo sente em relação a ele mesmo. E aí, de repente, parece que o Espírito Santo ministra a vida dele e ele nos escreve isso. No versículo 5, ele insere um outro assunto, ele insere uma outra parte dessa carta, e ele estabelece uma distinção de 3 formas que nós podemos tratar, podemos abraçar a lei, essa lei do Espírito da vida, que não é necessariamente uma lei legalista, não são pedras, não são 10 mandamentos, mas é uma lei que acontece dentro do nosso espírito, já que o Espírito Santo está habitando em nós. Nós vamos ver isso de acordo com o que nós fomos ler o texto. E aí ele começa falando do primeiro grupo. Ele separa em 3 grupos, a partir do versículo 5 até o versículo 17, ele separa em 3 grupos de uma forma que nós podemos tratar a lei do Espírito da vida e como nós podemos viver a lei do Espírito da vida. No versículo 5, ele começa falando do primeiro grupo, e o primeiro grupo são aqueles que ignoram a lei do Espírito. Aqueles que têm acesso a ela, mas a ignoram. E ele diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne, aqueles que pendem para a carne, aqueles que escolhem a carne, aqueles que vivem segundo a carne, cogitam das coisas da carne, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. A NVI aqui do lado direito diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Me perdi. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
Porque o pendor da carne, inclinar-se para a carne, a mentalidade da carne, dá para a morte, mas o do espírito para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são da carne, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Ele estabelece aqui um princípio de que existem pessoas que se inclinam à carne. As pessoas que resolvem ter a mente carnal, resolvem se inclinar para a carne. E ele dá aqui 3 consequências para esse grupo de pessoas, para as pessoas que têm acesso à lei do Espírito, mas não se inclinam à lei do Espírito, mas não se inclinam a essa mentalidade do Espírito da vida, mas se inclinam para a mentalidade da carne. Ele diz, no versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Todos aqueles que se pendem, que se inclinam para a carne, estão escolhendo uma posição de inimizade contra Deus. No versículo 8, ele continua, aliás, no versículo 6 ele diz, eu dei o versículo 7, mas no versículo 6 ele diz, porque aqueles que se inclinam para a carne, aqueles que têm a mentalidade da carne, resultam em morte. Então a primeira consequência que as pessoas colhem, as pessoas que escolhem pender para a carne, a primeira consequência que elas colhem é a morte. O espírito da vida e paz. Estas pessoas têm a morte. No versículo 7, então, ele diz o pendor da carne, você ter a mentalidade da carne, você dar ênfase para a carne, faz com que você entre numa posição de inimizade contra Deus. Agora você não tem só a morte, além disso, você tem uma inimizade com Deus. E no versículo 8 ainda diz que aqueles que estão na carne não agradam a Deus. Então são 3 coisas que acontecem para as pessoas que estão fora da mentalidade do Espírito, fora do pendor do Espírito, fora da lei do Espírito da vida. A pessoa tem a morte, a pessoa tem a inimizade contra Deus e a pessoa não consegue agradar a Deus. Olha só o que alguns versículos aqui que são complementares àquilo que nós estamos vendo aqui. Gálatas 5:16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É como se Paulo agora, ele estabelecesse uma guerra, só que esta guerra aqui, existe uma condição de vencermos. A guerra de antes era a lei da mente, que entendia a lei de Deus, contra a lei do pecado. E a lei do pecado, nesse caso, sempre venceria a lei da mente. Absolutamente sempre. Nesse caso aqui, Paulo diz, olha, agora você tem acesso à lei do Espírito, o Espírito da vida, esse Espírito que mora em você, esse Espírito que habita em você, esse Espírito que está em você, ele te permite viver sem a condenação e sem o pendor da carne, sem você ser derrotado pelo pecado. Mas a carne, ela sempre vai militar contra o Espírito. O Espírito e a carne sempre são opostos entre si. E aí Paulo diz no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Presta atenção nisso aqui, porque isso é importantíssimo. A partir do momento que nós recebemos a lei do Espírito da vida, não existe mais uma lei de Deus que comanda a nossa vida. Presta atenção nisso. Presta atenção. Antes que você se escandalize comigo, antes que você queira me bater, etc. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte. Não é que você não adultera porque está escrito nos 10 mandamentos. Você não adultera porque o Espírito Santo que mora dentro de você diz, não adultere. E aí você não adultera. Aquela lei
A lei de Deus para o Antigo Testamento, ela não vale para aqueles que têm a lei do Espírito e da vida. Mas, Alexandre, então a lei não existe mais. Então a lei acabou. Não, existe uma lei. A lei agora é do Espírito e da vida que mora dentro de você e que, obviamente, é concomitante. Ela é uma interseção, ela fala a mesma língua da lei de Moisés, da lei que Deus deixou para Moisés. Óbvio, Deus é imutável. Se o Espírito de Deus mora dentro de nós, é óbvio que Deus, sendo imutável, a sua lei, os seus princípios, o modo de vida, o estilo de vida que ele deseja para nós é o mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então é óbvio que a lei do Espírito da vida, ele vai falar para você não mentir, não adulterar, honrar seus pais, não ter a cobiça, tá tudo certo com isso. Só que quem manda em você não é mais a lei dos 10 mandamentos, é a lei do Espírito da vida. É o Espírito Santo que mora dentro de você. Por isso que vocês vão me ouvir e cansar de me ouvir. Nós ouvimos isso na aula de dízimo, que o que importa é o princípio e não a lei. Não interessa a lei, interessa o princípio. Porque a partir do momento que eu começo a viver no Espírito, a partir do momento que eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou mais sujeito à lei. Eu estou sujeito ao Espírito. Ao Espírito de Deus que mora dentro de mim. Jesus recebeu a condenação do nosso pecado. Jesus recebeu a condenação da lei. Agora nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, que nos livra de todas as leis, tanto da lei do pecado, quanto da lei mesmo, escrita em pedra. Em algum momento, a gente vai fazer uma aula sobre 2 Coríntios 3. Uma aula importantíssima, 2 Coríntios 3. E Paulo chama a lei escrita em pedra de ministério da morte. E essa morte Jesus recebeu na cruz. Ele é um ministério da morte. Agora nós temos um espírito da vida. A lei gerou morte, o espírito gera vida. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Alguém riscou minha tela aí. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, você lê esse versículo e você fala o seguinte: mas Alexandre, naquele dia que eu comi aquele pedaço de pizza a mais, que foi gula mesmo, foi glutonaria mesmo, assim, não era para comer, me empanturrei, quis mesmo, quis satisfazer a minha carne com a comida, agora eu não vou herdar o reino de Deus? Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando daqueles que rejeitam a lei do Espírito da vida e resolvem fazer a carne, ou a lei da carne, a lei do pecado, o seu estilo de vida. O que Paulo está dizendo em Romanos 8, e preste atenção nisso, é que não é que a gente não vai pecar. A gente vai pecar. Hora ou outra nós vamos pecar. A gente pode passar 1, 2, 3, 4 dias sem pecar, mas em algum momento nós vamos pecar. E este pecado não tem força condenatória sobre a nossa vida, porque Jesus morreu por esse pecado. Jesus recebeu a condenação por esse pecado. Nós não temos condenação sobre esse pecado. Não quer dizer que ele não vai ser lembrado. Não quer dizer que ele não vai ser julgado. Apesar de Deus, a partir do momento que nós recebemos o perdão, ele simplesmente esquece do nosso pecado. Mas as nossas obras serão julgadas. A graça não nos livra necessariamente do julgamento das nossas obras, ela nos livra da condenação delas. Eu não estou dizendo que vai passar no telão todos os teus pecados. Aliás, quem aqui na adolescência, deixa eu ver a carinha de todo mundo aqui, quem aqui na adolescência, quando foi para a igreja, o líder de adolescentes falava o seguinte:
quando chegar ao final dos tempos, você estiver diante de Deus, Deus vai passar toda a tua vida num telão. E aí teus pecados vão aparecer lá, teus pecados vão aparecer no telão para todo mundo assistir. Todo mundo vai ver que você pecou. E aí, quando eu era adolescente, eu tinha um desespero. Cara, já imaginou se as pessoas olham esse pecado que eu fiz? Imagine se as pessoas descobrem, meu Deus, que vergonha. É mais ou menos isso, tá? Só que não tem condenação. Não existe condenação. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente peca no nosso dia a dia, não existe condenação sobre nós. Não existe Jesus olhando para nós e falando assim, mas é um burro, né? Incompetente, hein, cara? Não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida, mas é burro, hein? É surdinho, hein? Espiritualmente, hein, cara? Hein? Quando que você vai se livrar disso? Não tem isso. Não tem Deus passando os nossos pecados no telão, olhando para nós e falando assim, mas é um pecador, hein? Apontando o dedo para a gente, mas é um pecador, né? Não! Sabe o que acontece? Nós vamos ver. Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas imagine, na sua imaginação. A gente vai ver as coisas acontecendo, o que aconteceu na nossa vida, a gente vai olhar para Jesus, Jesus vai estar sorrindo e falando: ainda bem que eu morri por você, né, Brodão? Ainda bem que eu morri por você, né, amigo? Porque olha, ainda bem. Sorrindo para você. E você vai sorrir para ele, porque em Cristo não existe condenação. É essa carta de alforria que Paulo está escrevendo para nós. É isso que Paulo quer dizer para nós. Que não existe mais condenação sobre nós. E agora nós recebemos um espírito. Por não haver condenação sobre nós, nós recebemos um espírito, uma lei, um espírito que nos guia agora dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro dos frutos que ele gostaria que tivéssemos. E é disso que Paulo continua falando aqui. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Agora ele estabelece um princípio aqui, um estilo de vida de quem segue o Espírito, quem segue a lei do Espírito da vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Isso é fruto do Espírito em você. Isso é uma consequência de inclinar-se para o Espírito. Isso é uma consequência de você querer viver a lei do Espírito na vida. Não é uma lei escrita, não é um legalismo, não é um negócio que, se eu não fizer isso, Deus vai se desagradar de mim. Se eu não orar de joelhos, aí, meu Deus do céu, Deus não vai me ouvir. Se eu cortar o cabelo, Deus não vai me ouvir. Não é isso. Não é isso. Paulo está falando assim, se livrem do legalismo, se livrem disso. Existe um espírito vivendo em vocês podem viver uma vida baseada nisso. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos voltar lá para Romanos 8, versículo 9. Porque no versículo 9 ele começa a falar do outro grupo. O primeiro grupo é aquele que ignora a lei do Espírito. Mas no versículo 9 ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. João 14,16, Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, eu enviarei um outro Consolador, e esse Consolador habitará convosco e em vocês. Ou seja, existe o grupo que despreza a lei do Espírito da vida, mas existe um grupo que entende que tem o Espírito Santo dentro de si. Paulo continua, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então são aquelas pessoas que estão em Cristo. São pessoas que entenderam a necessidade de Cristo, que entenderam que precisam do perdão de Deus, que entenderam que pela sua carne, pela sua força, não conseguem obedecer à lei de Deus. Versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, a carne, na verdade, está morta por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. Então ele estabelece aqui um outro princípio, um outro grupo de pessoas. Pessoas que entendem, que têm o Espírito dentro de si, que se entregam a Jesus, que estão em Cristo, que entenderam que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, este mesmo Jesus, este mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, nos vivifica no corpo mortal para que a gente viva uma vida que vale a pena, uma vida que Deus deseja de nós. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele dá vida ao nosso corpo, ele nos possibilita viver a vontade de Deus e vencer essa tal guerra contra a lei do pecado. É uma guerra que pode ser vencida, que antes do Espírito, ela não poderia ser vencida. Mas existe um terceiro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que ele estabelece a partir do versículo 12, que não é só aquele grupo de pessoas que está em Cristo e entende que tem o Espírito Santo dentro deles, mas é um grupo que é do Espírito Santo. Aqueles que são do Espírito Santo. Antes são aqueles que têm o Espírito Santo. E agora ele fala daqueles que são do Espírito Santo, que é mais profundo, que é mais intenso, que é mais maduro. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqueles que são do Espírito são aqueles que matam a própria carne. São aqueles que conseguem matar a própria carne. São aqueles que se entregam de fato à vontade de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E isso aqui é muito importante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas, Alexandre, eu achei que era só simplesmente eu confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida que eu me tornava um filho de Deus. É verdade ou é mentira? É verdade. A partir do momento que você está em Cristo, você é filho de Deus. Mas não necessariamente você vive como um filho de Deus. Você pode ser um filho de Deus e se comportar como um escravo do pecado. Você pode ser um filho de Deus e ainda ser imaturo o suficiente de não ser guiado pelo Espírito de Deus que mora dentro de você. Então, uma coisa é você ser, outra coisa é você viver. No reino de Deus, nós primeiro somos para depois fazermos. No reino de Deus é assim que funciona. Nós recebemos o diploma antes da faculdade. Então, nós somos filhos de Deus para, então, sermos guiados pelo Espírito de Deus e nos comportarmos como tal. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, Paulo fala o seguinte, olha, não existe nenhuma condenação sobre nós, por causa do nosso pecado. Graças a Deus, graças à obra de Jesus, nós temos uma oportunidade de vivermos vencendo o pecado que mora dentro de nós. Existe uma oportunidade. Se aquele livre-arbítrio foi escravizado pelo pecado, por meio do Espírito da vida, nós podemos novamente escolher certo, escolher fazer a coisa certa, escolher cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Ser guiado pelo Espírito Santo é viver como um filho de Deus. E viver como um filho de Deus é viver como um herdeiro. Herdeiro de absolutamente tudo aquilo que Jesus tem direito e teve direito. Por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo na nossa identidade e agora nós precisamos aprender a viver como co-herdeiros com Cristo, a viver como herdeiros de Deus. E como que nós aprendemos a viver como herdeiros de Deus? Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Entenda o seguinte: a partir do momento que eu me sujeito a ser guiado por um pastor, a partir do momento que eu me sujeito a ser guiado por um legalismo, e aqui eu não estou dizendo que você não tem que respeitar o seu pastor, não tem que ouvir o seu pastor, não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que fazer a voz do pastor ser tão ou mais importante quanto a voz do Espírito de Deus é não se comportar como filho de Deus e não se comportar como um herdeiro. Se na aula passada veio um monte de bomba, essa talvez seja uma bomba pior ainda. Porque se nós nos deixarmos ser guiados por uma doutrina humana, nós não somos ou não estamos nos comportando como herdeiros. Nós estamos nos comportando como escravos. E isso é um pepino. Isso é um problema. Porque muitas pessoas hoje estão encurraladas, estão presas no legalismo e na religiosidade. E por estarem presos no legalismo e na religiosidade, não conseguem usufruir da herança, já em terra, em vida. E aí estão presas por uma escravidão. E aí o versículo 15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo. A pessoa faz alguma coisa que está fora da doutrina, que está fora do legalismo, que está fora da religião, e a pessoa fica com o quê? Medo. Ai, será que eu estou pecando? Ai, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou perder a salvação? Será que não sei o quê? Será que o Espírito Santo foi embora? Ai, será que Deus me ama? Ai, será que Deus gosta de mim? Ai, será? É isso que acontece. Porque você está preso como um escravo, como uma escrava do legalismo. Você não está se permitindo ser guiado pelo Espírito de Deus e você está se permitindo ser guiado por uma doutrina. É isso. É simplesmente isso. E se nós estamos sendo guiados por uma doutrina, nós não estamos nos comportando como herdeiros. Nós estamos perdendo parte da herança. Nós estamos sendo como aquele filho do pai do filho pródigo. O filho pródigo foi embora e aquele filho que ficou tinha acesso a tudo aquilo, mas ele achava que tinha que fazer por merecer. Ele não se considerava um herdeiro. Ele se considerava um escravo. Ele era filho, mas ele se comportava como um escravo. Ele era filho e tinha direito a tudo, mas ele se comportava como um trabalhador qualquer do pai dele. Mas ele era filho. A gente só entende que não existe condenação sobre a nossa vida quando nós entendemos que nós somos filhos e que nós não somos mais escravos. Quando nós não vivemos mais na base do medo da religião, mas nós vivemos na base da vida no Espírito. Quando nós atingimos o grau de maturidade, que nós não temos apenas o Espírito Santo dentro da nossa vida, mas agora nós somos do Espírito Santo. Agora nós pertencemos a Ele. E aí Paulo continua, ele diz, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí ele parte para um outro ramo, para um outro assunto. E aí ele está entrando na escatologia, ele está entrando na eternidade, ele está entrando agora na glorificação do corpo. Agora ele fala, olha, nós somos salvos da condenação, nós fomos salvos dessa escravidão do pecado, agora nós podemos andar segundo o Espírito, nós podemos andar segundo a santificação que o Espírito Santo gera em nós, e agora nós podemos aguardar algo que é maravilhoso, que é a glorificação. No versículo 18 ele continua, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Existe uma santificação, essa luta espírito versus carne que nós vivemos aqui, essa vida sendo guiados pelo Espírito Santo aqui, mas isso não pode ser comparado, esse sofrimento não pode ser comparado com a glória que ainda vai ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Preste atenção. Este versículo é escatológico, esse versículo é para o fim dos tempos, é para aquilo que vem depois de tudo isso aqui acabar. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: nós podemos viver como herdeiro e como filhos agora, mas isso só se tornará uma realidade 100% pura quando nós formos glorificados. Quando de fato a redenção do nosso corpo acontecer, quando de fato não existir mais uma natureza pecaminosa dentro de nós, aí sim nós vamos conseguir viver 100% como filhos, na glorificação. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Cara, isso aqui é muito lindo. Paulo aqui estabelece aquilo que a gente pode chamar de triângulo da salvação. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Vamos desenhar um pouco no quadro, galera. O triângulo da salvação. Ele tem aqui a salvação. Ele tem aqui a santificação. E ele tem aqui, tudo isso está no capítulo 8, e ele tem aqui a glorificação. Deixa eu ajeitar aqui numa posição que fique legal. O Norberto deve estar pensando o seguinte: pô, mas por que ele não fez uma apresentação disso? Porque eu gosto de desenhar no quadro, entendeu? Eu acho que fica dinâmico, eu acho que fica legal. Paulo aqui estabelece a salvação. Nós somos salvos pela condenação. Aliás, somos salvos da condenação por meio de Jesus Cristo. Esta salvação, esta condenação que veio em Jesus nos permitiu sermos guiados pelo Espírito Santo. Não mais sermos guiados por uma lei de tábuas, por uma lei de letra, mas uma lei no Espírito, não mais uma doutrina, não mais um legalismo, mas sermos guiados pelo Espírito Santo de fato, e isso dá a nós uma esperança, é um estilo de vida de quem tem esperança na glorificação. O que é a glorificação? Quando de fato o nosso corpo humano aqui não existir mais, a natureza pecaminosa não existir mais, absolutamente nada do que nós sofremos aqui existir mais, nós formos 100% puros filhos de Deus para todo sempre na eternidade. O que Esse fecha... é que está funcionando o som da na TV? Olha o microfone, pessoal. Engraçado, né? Olha o microfone, galera. Regina, consegue desligar seu microfone, por gentileza? Obrigado. Nós temos a salvação, nós temos a santificação e nós temos a glorificação, o que completa para nós aqui um triângulo, o triângulo da salvação. Nós somos salvos, vivemos em santificação, esperando a glorificação. Nós somos justificados na salvação, guiados pelo Espírito na santificação, esperando então a glorificação do nosso corpo, esperando então aquilo que virá, esperando então aquilo que nós estamos esperando de fato, a nossa esperança para aquilo que nós fomos salvos, para a eternidade com Deus. Triângulo da salvação. É isso que Paulo estabelece aqui em Romanos 8. É mais ou menos isso que ele nos quer dizer. Nós somos salvos pela condenação do pecado. Aquilo lá que ele estabelece em Romanos 7, agora em Cristo nós temos uma oportunidade de não viver mais aquilo. De não querer fazer e agradar a Deus por meio das nossas forças, porque isso é impossível de acontecer. Impossível. Só é possível quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não pela lei, não por um legalismo, não por uma religião, não por uma doutrina, mas pelo Espírito Santo. Porque vivendo dessa forma, nós vivemos de fato como filhos, como herdeiros de Deus, como herdeiros daqueles que são co-herdeiros com Jesus. De tudo aquilo que Jesus tem direito, de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus falou, nós também podemos usufruir esperando a nossa glorificação. Deixa eu abrir mais um texto aqui, para nós terminarmos. Deixa eu abrir mais um texto em Colossenses. Colossenses 3, 2, aliás, versículo 20. Ele diz o seguinte: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, agora a gente já entendeu isso,
Nós morremos com Cristo quando nós estamos em Cristo, nós morremos para o mundo, nós morremos para os princípios do mundo, nós morremos para o pecado, nós morremos para o legalismo, nós morremos para a religião, nós morremos para os redimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Se morresses com Cristo para os redimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto. Não proves aquilo. Não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Paulo está dizendo que, escuta, se vocês estão em Cristo, se o Espírito Santo de fato mora em vocês, se vocês têm a oportunidade de ser do Espírito Santo, se vocês têm a oportunidade de ser filhos, por que vocês continuam seguindo ordenanças, sujeitando-se a ordenanças, de não mexa naquilo, não prove aquilo, não toque naquilo? Segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas as coisas com o uso se destroem, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa, olha, presta atenção nisso aqui, falsa humildade e de rigor ascético. Vamos ler na NVI aqui, que fica mais fácil. Versículo 20 aqui, ó, aqui em cima. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares do mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Por quê? Porque a única coisa que tem valor para frear os impulsos da carne é ser guiado pelo Espírito Santo e não por uma lei, não por uma doutrina, não por uma religião e não por um legalismo. A única maneira de viver os impulsos, aliás, de vencer os impulsos da carne é pelo Espírito Santo. E aí Paulo, no capítulo 3, ele estabelece um estilo de vida de quem vive sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele diz, portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, que se permite ser guiado pelo Espírito Santo, de fato vive como um filho de Deus, que de fato vive como um herdeiro de Deus, busca as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele começa. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí ele repete. E aí ele começa a estabelecer aqui um estilo de vida, que eu gostaria que vocês lessem em casa. Colossenses 3. Um estilo de vida de quem é guiado pelo Espírito Santo, de quem é revestido de um novo homem, de quem de fato é uma nova criatura, de quem de fato é justificado, de quem de fato é salvo, de quem de fato foi feito filho e filha de Deus. Não é mais escravo do pecado, não é mais escravo de preceitos humanos, não é mais escravo de religião nenhuma, mas agora é escravo por amor de Deus, é filho de Deus. Decide por si mesmo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que Paulo termina o assunto que ele começa em Romanos 5, dizendo que nós somos justificados pela fé, que até Moisés reinou a morte, depois reinou a lei, que também transmitiu a morte, mas depois veio Jesus, que nos vivificou em espírito. E aí ele faz todo um tratado sobre o pecado em Romanos 6, porque agora nós somos perdoados pelos nossos pecados, mas não necessariamente somos escravos dele. Não somos escravos dele,
porque somos guiados pelo Espírito Santo como filhos, herdeiros e herdeiras, co-herdeiros juntamente com Cristo. A verdade é essa. Não é sempre agradável ouvir isso, porque mexe um pouquinho com os ritos religiosos, especialmente do nosso país. Somos um país muito ritualístico mesmo, e a gente tem que cuidar com isso. Nós não somos guiados por preceitos humanos, nós somos guiados pelos preceitos da palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Fica a minha tarefa para vocês, para próxima aula, segunda-feira que vem, ler Colossenses 3. Alguém tem algum comentário? Alguém tem algo a falar? Eu vi que tem bate-papo aqui. Vamos ver. Norberto, manda bala. Se quiser falar, fique à vontade. Gostaria, na verdade, duas observações muito importantes. Essa vida de aparência, né, que é religiosa, ela tem um modelo muito severo nos dias de Jesus no Antigo Testamento. Por exemplo, os fariseus, ou os religiosos, jejuavam 2 vezes por semana, mas nunca houve uma lei que determinasse isso. Então, era uma aparência. A vida de oração era uma aparência. Tudo externo, tudo hipocrisia. Há comentários que dizem que foram acrescidos cerca de 3.000, alguns dizem até 5.000 artigos aos mandamentos da lei de Deus, que era uma tradição oral, não estava escrita, e que recebeu o mesmo valor da lei de Deus. E era isso, essa tradição dos antigos que Jesus tanto condenava, que era uma vida de aparência. Uma outra questão muito importante aqui na glorificação, que eu penso, Alexandre e demais, que nós perdemos um pouco a perspectiva da importância de vivermos na esperança da ressurreição. Isso para nós não tem o mesmo valor que tinha para Paulo. Pense que naquela época não havia um entendimento claro do que acontecia com quem morresse. Não se sabia o que acontecia. A única palavra que aparece é nos Salmos, ou o conceito que aparece nos Salmos, que determina que os mortos vão para o Sheol, mas o que é isso, né? O que acontecia lá. Então, quando Paulo teve um encontro com o Cristo ressurreto, que ele percebeu que ali estava uma figura viva do seu futuro, rapaz, aí ele começou a viver. E todo o seu ministério, todas as suas viagens, o seu julgamento pelos judeus, a condenação pelos judeus, foi determinada nessa esperança da ressurreição. Ou seja, eu posso morrer, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem. Podem fazer comigo o que quiserem. O meu futuro na eternidade está garantido por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E esse é um valor, essa glorificação, essa ponta do triângulo, que nós precisamos valorizar. Demais. Nós sabemos muito sobre salvação, um pouco menos sobre santificação e talvez pouquíssimo sobre essa esperança da ressurreição, que é a nossa glorificação. Então fica o meu desafio de nós lermos, por exemplo, Atos, pode ser para a semana que vem, para as próximas, e ver os discursos de Paulo, tanto nas igrejas, especialmente de Antioquia, na Pisídia, Atos 13, e a sua defesa diante dos judeus. A condenação dele foi determinada porque ele cria na esperança da ressurreição. E os judeus não. Isso é o que determinou a sua condenação e a sua prisão. Então, vale a pena eu e você vivermos sob essa perspectiva. Desculpe se eu me excedi aqui, Alexandre, mas essa glorificação é sensacional. Sabermos que aconteça o que acontecer, eu e você teremos um corpo glorificado e estaremos a eternidade, ou viveremos a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Tá, não se excedeu em nada. Boa, bom demais. Galera, alguém mais tem um comentário, alguma coisa? Tem um monte de comentário aqui no bate-papo. Creio que todas essas aparências a própria carne acabou criando para aliciar o homem a não pender ao espírito, possivelmente. É uma abstração da carne, na verdade. Ela distrai você. Pense que a carne pecaminosa e o diabo, ele não se interessa tanto que você peque. Ele se interessa mais que você fique preso. Preso em qualquer coisa.
preso nas tuas emoções, preso na tua religião mesmo, preso na tua doutrina, preso na tua igreja, preso, sempre preso. Não pecar ou não pecar, como a gente mesmo viu nos textos aqui, depende só da tua carne, não depende do diabo. Paulo em nenhum momento fala do diabo aqui. Ele fala do pecado que mora dentro da gente. Então, pecar, deixa que a nossa carne... O diabo sabe que a nossa carne dá conta disso aí. Isso aí não, o diabo não precisa fazer isso aí. Agora, o que ele vai atrapalhar a gente é a gente deixar de viver, ou vai tentar fazer de tudo para que a gente deixe de viver a nossa plenitude. Aquilo que Deus nos salvou e fez em Cristo Jesus para que nós hoje tivéssemos acesso. E aí ele vai prender na religião mesmo. Porque a pessoa acha que ela não está presa pelo pecado, mas ela está presa pela religião. Isso aqui é um problemaço. É isso, gente. Então tá bom. Gente, é o seguinte, boa segunda-feira, bom descanso, bom Netflix, boa pizza e nos falamos na próxima segunda-feira. Deus abençoe e até a próxima.